abrir comigo aqui as Escrituras Sagradas, em Mateus capítulo 16. Texto importantíssimo. E nós vamos pensar juntos, tá bom? Para entender a ideia de igreja. Em Mateus capítulo 16 diz o seguinte. Olha que interessante, hein, para a gente meditar, tá bom? E aí levanta a mão, pergunta, vamos tentar aí conversar sobre o assunto, tá? Tudo bem, Daniel? De boa? Então, por exemplo, ó. E chegando-se quem? Os fariseus e saduceus, para o tentarem, pediram-lhe que lhes mostrasse um sinal do... Aí chega ali 2 grupos. Jesus está ali com os discípulos e chegam ali 2 grupos. Nós temos que entender que grupos que estão ali sendo representados. Bom, os fariseus eram aqueles, é um grupo que representava mais a tradução judaica, a lei judaica. Ó, se está escrito, tem que fazer. E além disso, que são os mandamentos do Antigo Testamento, o Pentateuco. Além disto, durante todo o processo do Antigo Testamento antes de Cristo, eles foram criando regrinhas para colocar em prática, tentar colocar em prática lá os mandamentos. Então foram criando regras lá deles mesmos. Então, o que eles prestavam lá, insistiam em fazer? É o Pentateuco. Porque nós paramos só nos 10 mandamentos, não é verdade? E aí Jesus vai explicar depois mais detalhes. Mas não é só isso. Quando estudar Levítico, vocês vão ver lá. Tem até o seguinte, olha, quando você for defecar, faz isso, tá? Assim, tá lá. Que a gente não estuda, a gente passa batido nessa parte. E aquele grupo, e tem mais coisas. Então, e uma coisa muito interessante, que eu acho que o ser humano herdou disso, é que o ser humano não vai buscar, não vai ler. É como se ficasse acomodado na história. Bom, aqueles que representam, que foram escolhidos para falar de Deus, aqueles têm que dominar tudo. Nós, povão, só ouvimos. Então, nós temos que entender que os fariseus, daqui a pouquinho eu vou falar sobre os saduceus, eles é o seguinte, o povo não tinha acesso, não tinha hoje, né, ó, baixa a Bíblia aí. Tinha isso. Então, não era escasso o material. Então, ficava na mão só, literalmente, dos líderes. Olha só a visão. Tá. Aí, os saduceus, como Roma vem pós-Grécia, e a Grécia, né, era o berço da inteligência, da sabedoria, a Bíblia também foi traduzida pelos gregos, para invadir o mundo. O que acontece? Nessa visão, no período em que a Grécia domina o mundo, antes de Roma, os gregos, eles divulgavam a leitura, divulgavam os costumes deles, divulgavam a visão que eles tinham pós-mundo. Então eles não acreditavam em reencarnação, eles acreditavam, por exemplo, que a alma era boa, o corpo era má, que o corpo não, vai para o pó, não vai ressurgir de novo, a alma se libertava do corpo. É isso que eles acreditavam. Então, quando Roma vem e domina tudo, a Grécia já estava lá em Israel dando os pitacos lá nas leis para os fariseus. Então, criou-se esse grupo chamado saduceus. Então, para eles, quer saber? Não é bem assim que está escrito aí não, hein? Saduceus é isto, tá bom? E Deus fica onde nisso? Então, ali tem vamos pensar assim, os tradicionais, tem os liberais e Deus. Fariseus, saduceus e Jesus Cristo. A essência da palavra está ali. Você acha que hoje isso é diferente? Não tem os tradicionais? Não, não pode fazer. Que é a essência. Não pode fazer. Bom, aí quando convém, não é bem assim que está escrito. Então tem tudo esse detalhe aí. E acontece ali. E aqueles homens, quer saber? Mostra um sinal do céu para a gente acreditar. Então Jesus sabe que, conhecendo o coração daqueles homens, sabiam que não era nada disso. Eles queriam, tentar mostrar aí para Jesus, olha, está escrito.
Você não é filho de Deus. E aí segue o assunto. Então Jesus falou, está ali com os discípulos e fala, olha quem está chegando. Olha quem está chegando. Então, vamos pensar lá. Bom, mas Jesus respondeu-lhes dizendo, né? Vocês são engraçados, né, meu? Quando chega a tarde, você fala o seguinte, olha só, parece a gente, né? Vai chover. Sabe aquela conversa de elevador? Chover, né? Uhum. Amanhã vai fazer frio, né? Não é bem assim a gente? Então, para puxar papo. Quando é chegada a tarde, vocês falam, o tempo tá bom, porque o céu tá. É isso? E pela manhã que a gente fala, hoje vai ser que tempestade, porque o céu está vermelho, sombrio. Aí Jesus fala assim, hipócritas, para eles, não é para entrar dentro com a gente não, tá? Hipócritas, sabeis discernir a face do céu e não conheceis os sinais dos tempos? Então, Jesus olha para os dois assim, né, e sabe a conversa de elevador? Amanhã vai chover, né? Tá sol, né? Quer dizer, ele olha para o céu e sabe o que vai vir do céu. Aí Jesus fala assim, vocês sabem que vai vir do céu, vem do céu, e não sabe que eu vim do céu. Então, isso é hipocrisia ele está falando, né? Então, é diferente a gente saber o que é visível. Hoje, por exemplo, se você coloca aí no celular, olha a inteligência. Bom, vou viajar semana que vem? Espera aí, deixa eu ver se eu confirmo a viagem. Deixa eu ver como é que vai estar o tempo, sim ou não? A tecnologia nos permite isso. Mas ela não permite saber quando será a vinda do homem, a vinda de Jesus Cristo. Então, é a mesma situação. Eu queria mostrar para vocês, hoje é uma introdução, porque a necessidade de nós já estarmos pensando na igreja multiplicadora, que é a nossa função. O que nós estamos fazendo aqui? Então, eu estou resgatando esse assunto para a gente entrar aí na junta de missões já, tá bom? É importante entender, Jesus está com a gente. E estão chegando aqui os liberais, estão chegando aqui os tradicionais, estão entrando você, um monte de pecado, ideias. Está aqui, igualzinho. E a gente está conversando de boteco. Sim ou não? É uma preocupação normal da gente. Está aí inserido, né? E a gente fala, Jesus fala, tá bom, beleza, fica esperto aí. Então, nós temos que saber as coisas visíveis. Já sabemos. Não vou viajar semana que vem porque vai estar dizendo que está chovendo. Vou para outro lugar. E a gente tem as escolhas, certo? Mas conhecer o que é invisível é importante. É fé, é relacionamento. E Jesus está dizendo isso lá em Mateus 16. Tá bom? Continua. E ele fala assim, caramba, meu. Isso aqui ele desabafa. Sabe quando você conversa com a esposa ou com um amigo, só entre vocês, você dá uma desabafada? Você não pode dizer para todo mundo isso, às vezes. Não acontece muito isso. Você quer discutir, vem cá, só entre nós, hein? Dá aquela relaxada. E Jesus fala o seguinte, uma geração má e adúltera. Elas pedem um sinal. Está falando isso dos sacerdotes. Os representantes da lei. Jesus conhece, né, discerne no coração. Ele fala, uma geração má e adúltera pede um sinal. E nenhum sinal será dado, senão o sinal do profeta Jonas. E Jesus deixa os caras lá, e deixando-os, retirou. Deixa isso aí. Sai de perto, sai. Sai de perto desse pensamento aí, de querer prova do céu para crer. Ele fala assim. Porque, se me falha a memória, em Marcos capítulo 15, você pode pesquisar lá, está dizendo o seguinte, que os sinais seguirão aqueles que creem. Senhor, mostra o sinal do céu aí. Aí Jesus vai explicar isso lá em Marcos. Os sinais e maravilhas seguirão aqueles que creem. Não você ir atrás de sinal. Então Jesus está ensinando um pensamento interessante da igreja. Creiam. Estejam comigo.
Fiquem espertos com os pensamentos que estão chegando, se aproximando. Tem muito pensamento mal, adúltero. E é isso que ele está falando. Achou aí? Acho que é Marcos 15, está por aí. Eu posso falar mesmo. Então é o seguinte, presta atenção agora, que ele vai falar comigo e com você. Então os fariseus são dos seus, ó, deixa lá, vem. E passando os seus discípulos para o outro lado. Vem cá, vamos conversar, vai. Os discípulos tinham esquecido de trazer pão. Olha só. E Jesus adverte e fala o seguinte: acautelai-vos do fermento dos fariseus e saduceus. Então ele fala assim, ó, se afastou. Olha a cabeça, a nossa cabeça. Se tirou, sai de perto. E ele fala assim, olha, acautelai-vos dos fermentos dos saduceus e fariseus. Fique esperto com as intenções das ideias. Quer dizer, sai de perto. Mas olha só, quando Jesus dá uma palavra, o que acontece no meio da igreja, acontece no meio dos discípulos. E eles, entre eles, arrazoavam-se entre si, dizendo, ele está falando isso por quê? Será que ele está falando porque a gente esqueceu o pão de novo? Você não passou no mercado? Não, caramba. Você esqueceu o pão? Aí Jesus percebe isso e falou o seguinte, por que vocês estão aí entre vocês conversando, homens de pouca fé, sobre o que vocês não têm pão? Você acha que eu não estou falando disso, ele está falando. E aí uma coisa bem legal, que nós temos que ficar atento e se aproximar de Jesus, é o que ele quer para a igreja. Então vem uma ideia aqui na igreja, ao invés de perguntar para Jesus, a gente fica discutindo entre nós, será que é isso mesmo? Será que vai dar certo? Será que está acontecendo aquilo? Aí Jesus fala, cuidado com o fermento dos fariseus, para as ideias deles não entrar aqui entre nós. E ele está falando o seguinte, não compreendeis ainda que nem vos lembrais dos 5 pães nem lembrais dos 5 pães para 5.000 e das quantas alcofas levantasses, ele está falando, nem dos 7 pães para 4.000 e de quantos cestos levantasses? Como não compreendeis que não vos falei a respeito de pão, mas que vos guardasse do fermento dos fariseus e saduceus? Jesus falou o seguinte, olha, cuidado, ele não era pegadinha, ele falou assim, cuidado, ele está sendo direto, cuidado com as ideias dos fariseus e saduceus, para não levantar aqui algo que não traz alimento. Aí Jesus falou o seguinte, olha, não estou falando desse pão aí não, mais ou menos assim, eu não estou falando de vocês sobre isso, você não esqueceu que tinha 5 pãezinhos, a primeira multiplicação, e 5.000 pessoas, e sobraram um monte de cesta. E aí na segunda multiplicação, eu não estou falando disso. Não tem pegadinha com Jesus. Ele fala, olha, vem aqui, não tem pegadinha, se aproxima de mim. Eu vou ser direto com a minha igreja. Não tem pegado. Falando assim, cuidado mesmo com as ideias, para não entrar. É isso que ele está falando. Então, a Bíblia diz, eles compreenderam que não dissera, que dissera para se guardar dos fermentos de pão. Mas do quê? Das doutrinas. Então, Jesus, assim, com a igreja dele, ele é direto. É que a gente fica até, é pegadinha. Será que eu não entendi mesmo? Será que eu não entendi? Nós somos assim, nós somos os discípulos. Ele só está falando isso, olha, como igreja, nós temos que tomar cuidado com as ideias que estão vindo. E eu preciso de você, do pouco que você tem nas minhas mãos e na presença de Deus, nós vamos alimentar muitos. Isso está falando, nós vamos multiplicar isso. Por isso que a Junta de Missões, nós vamos entrar daqui a pouco e mostrar o site deles, vamos ver. Por isso que eles estão resgatando essa ideia. Olha, você esqueceu desse papo aí de Jesus? Que nós, juntos, com fé, nós podemos alimentar muitos. Essa é uma ideia. Então, crescimento e
Jesus é o crescimento que vai dar vida, trazer vida. Jesus. Bom, segura um pouquinho. E chegando-se Jesus às partes da Cesareia de Filipe, essa parte você conhece. Ele vem cá. Olha que lindo, pessoal. Acontece comigo e com você. Chegando no final de semana na igreja de Bom Retiro, o Espírito Santo fez você pensar o que os seus amigos na escola, o que os seus amigos no trabalho dizem que é Jesus. É igual. É igual. Hoje a resposta Jesus é Jesus, né? Eles vão até falar, Jesus é filho de Deus, Jesus é... Mas assim, vão falar, porque ele já leu, já ouviu bastante. Mas, o que eu quero dizer para vocês é que nem todos os discípulos ali, eles estavam full time com Jesus, 24 horas. Tanto que Jesus faz essa pergunta. Eles não estavam 100% com Jesus presencialmente. E ele fala assim, o que eles dizem que eu sou? Aí, o que eles disseram? O que eles disseram, os discípulos? Uns dizem que é João Batista, que acabou de morrer. Eles já acreditavam em reencarnação. Outros dizem que é profeta lá, né, no Antigo Testamento, que era usado, falava, que pregava. Outros dizem que era profeta que viu a destruição de Jerusalém. Um profeta que no período, o rei queria se defender da Babilônia, ele falava, não adianta. Deus disse para se entregar. Se lutar, vai morrer muita gente. Você é traidor! Vai lá para o calabouço. Por quê? Porque tinha muito profeta falando, não, vamos rei, vamos lutar. Aí aconteceu? Se você pegar o livro de Jeremias, quando a Babilônia vem e invade lá e destrói tudo, os caras falam, cadê o profeta? Vem cá. Escolhe para onde você quer ir, você está livre. Lê, é fantástico a história. Alguém acertou? Se hoje aqui, a gente pede para você escrever no seu papel, um papel agora, assim, vai, escreve no seu coração, quem é Jesus para você? Porque aí então, se você for na escola, vamos fazer na escola primeiro, vai? Ou na escola, no trabalho, escreve aí, vai. Vai gravando, manda um formulário no Google Forms, não é isso? Eu vou fazer. Com meus alunos, falando sério, eu vou trazer a resposta para vocês, vou fazer. Só, sem compromisso, responde a quem é Jesus. Para facilitar a vida, você tem que dar opção, né? Põe um X, vai, não escreve não. É muito tempo que você vai gastar, né? Para definir quem é Jesus. Então, tá lá. E aí a gente traz a resposta para ver. Então Jesus quis dizer o seguinte para aqueles homens, Jesus estava ali com eles, olha, vem cá, vocês que estão aí, com um pé lá e um pé cá, não estão 100% comigo ainda, sei lá mais, por N motivos, que estão trabalhando, que estão lá, vem para cá, o que as pessoas estão dizendo a meu respeito, hein? Aí os caras falaram, beleza? Tá legal. E aí, é isso que eu quero dizer para vocês. E para vocês, quem eu sou? Quem eu sou para vocês lá? E aqui fica esse silêncio, porque a Bíblia não dá o tempo de resposta, o time, não dá. Vai, pessoal, quem eu sou para vocês? Jesus está perguntando para eles, não para mim, para você. Nós já temos nosso conceito de Jesus. Aí, lá Jesus está assim, e fica o tempo. Aí teve um cara, entre eles, que a sogra estava doente. Aí Jesus vai lá e cura a sogra dele. Brincadeiras à parte. Esse cara levanta, eu digo que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ai, por quê? Entre outras coisas, Jesus tinha curado a sogra do Pedro, né? Então, E aí, o Pedro tem aquele tempo de retorno, e ele olha assim, tem uma figura, que você põe assim, uma figura, e se você olha, dá uma piscada, você vê uma imagem 3D. Vocês já viram, chamado olho mágico? Muitos não conseguem ver. Mas o Pedro, quando Jesus faz aquela pergunta, ele olha assim para a direita, para a esquerda, mas depois ele
dá uma respirada, meu, e ele vê tudo que Jesus estava fazendo com ele. É como se o Espírito Santo falasse no coração dele, e ele levantasse e falasse assim, ó, e o Pedro fala, eu digo que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí os caras, e você? A mesma coisa que ele. E você? A mesma coisa. E você? A mesma coisa que ele. E você? A mesma coisa. E você? Não é assim que a gente faz? A gente não espera sempre alguém falar? Aí o Pedro, eu digo. E o Pedro era assim, eu respondo primeiro. Quero responder. E quando ele dá essa resposta, Jesus vai falar para mim e para você, para eles, o que acontece quando você compreende a ação de Deus na sua vida. Que as coisas que vão acontecendo, Jesus respondeu o seguinte, olha Pedro, cara, você é um cara muito feliz. Muito, muito feliz. Você é bem aventurado, cara. Por quê? Porque não foi o seu conhecimento, não foi a carne, não foi o sangue, não foi nada que você aprendeu um do outro. Foi um relacionamento, você parou e pensou, e você recebeu uma revelação do céu. Você se deixou, né? Você se abriu para o entendimento espiritual. E Deus, então, liga o que você está olhando aqui e você consegue. Veio do céu. E é um grande ensinamento para nós. Será que é Deus que está agindo na nossa vida? A gente fica assim, pô, será que é Deus? Será que é Deus? Será que é Deus? E no fundo, você sabe que é Ele que foi lá, que realmente colocou. E no fundo você sabe que Ele permitiu, mas que Ele não gostaria realmente que você estivesse fazendo aquilo. No fundo você sabe que pode ser a vontade dEle permissiva, porque ó, tá aqui, vai acontecer isso. Vai assim. E você fala, não, ó, vai para ali, joga a rede pelo lado direito, faz isso aqui, vai até a rua direita. Então Ele vai direcionando. Então, o Pedro ali fala assim, olha, é o discernimento. Deus deu para ele discernimento espiritual. E em contrapartida, é a primeira vez que Jesus vai usar essa palavra igreja. Por isso que eu queria ler esse texto com vocês. Ele fala assim, tá bom, por isso, pois então, já que você está vivendo com o pezinho no chão, mas percebendo que as coisas estão sendo vindo do céu, direcionamento, eu digo que você és Pedro. Porque então é só Simão Pedro. Agora, você vai ser Pedro. E aí eu vou explicar isso. E sobre esta pedra, edificarei a minha igreja. E as portas do inferno não. É uma questão de pronome demonstrativo. Olha só, presta atenção. Ô Flávio, por favor. De quem é essa Bíblia? É sua? Dá ela para mim. Esta Bíblia é minha. Jesus, ele usa o pronome esta Bíblia. Sobre esta pedra, eu edificaria a minha igreja. Você é um fragmento dessa pedra, porque você se deixou desprender do céu um pedaço de mim e falou ao teu espírito sobre mim, sobre a rocha, sobre esta pedra. Se eu deixo aqui longe, lâmpada para os meus pés e a tua palavra. Então, se eu deixo longe aqui, de quem é essa? Essa, língua portuguesa. Então, esta minha. Então, para você que estuda legal, essa parte aí de pronomes é isto. Então, Jesus fala assim, eu sou a rocha. E quando você se deixa entender por Deus, deixa Deus revelar no seu coração os mistérios do céu revelado aqui na terra, você passa a ser um fragmento dessa pedra. E o Pedro, e ele fala assim, Jesus complementa, diante disto, Pedro, se você continuar com esse pensamento, tudo que você ligar aqui na terra,
Porque eu vou estar de olho em você. Tudo que você estiver fazendo aqui na terra, eu vou ligar no céu. E tudo que você desligar aqui na terra, eu vou desligar no céu, porque você vai ser conduzido através da minha palavra. E a palavra de Deus é sim, sim, não, não. E é fantástico isso. Quando você se deixa revelar, a igreja, a autoridade da igreja está na palavra de Deus. A autoridade. E Deus vai te dar ousadia de falar, para você ter que ter a vida em abundância. Então, como o pessoal quis copiar a resposta do Pedro, que ele fala, ei, fica quietinho. Ele fala isso. Então advertiu os seus discípulos que não contassem a ninguém que ele era o... Porque senão, qualquer fariseu, saduceu, vai entrar e conseguir. Se você não tiver convicção, se aproximar, se apropriar da palavra, você não tem convicção de falar. Então nós precisamos disso. E uma coisa bem linda, que para você entender, mas... E aí você vai estudar, você vai dizer assim, mas tem pessoas que não, que o Pedro é a pedra da igreja, é o primeiro papa, nesse sentido tal. Mas se você começa a estudar, e a ideia de Jesus é preparar líderes. Quanto mais você se aproxima, que é a nossa ideia agora, nesse trimestre, vem cá, mas eu não vou ser líder, não tem como. Um dia você vai ter que decidir em relação à obra de Deus, você vai ter que saber. E aí, tem uma parte que nós não vamos ler, que na sequência de um texto, lá Jesus vai falar o seguinte para eles. Jesus lava, os pés. Deixa eu ver se é essa parte aqui. Não, é outra passagem. Jesus está lá falando, e o Pedro, ele começa a falar, então, Jesus, olha, eu vou ter que subir para Jerusalém, tal. Aí o Pedro, que recebeu você é um líder e tal, ele fala assim, não, Senhor, não, já começa a querer, não é bem assim não, Senhor, e olha o que Jesus faz, Jesus olha para ele assim e fala, para trás de mim, já. Então ele fala assim, Simão, naquela mesma passagem, Simão, Pedro, Satanás pediu vocês para peneirá-los como trigo. Satanás está lá. Mas ele fala assim, eu orei por você, Pedro, para que a sua fé não... E quando você se converter, fortalecerá os seus... Então, a necessidade de você se fortalecer para se converter, para fortalecer os seus... E aí eu tinha uma pergunta, quem é que está convertido já aí? Qual a sua função? Fortalecer. Ok. Mas nós somos iludidos igual Pedro. Não, estou pronto para ir contigo para a prisão, para a morte. Lembra? E aí Jesus falou, Pedrão, antes que o galo cante hoje, cara, você vai me negar 3 vezes. Fica de boa. Mas fica firme aí, hein, Pedrão, fica firme. E aí, para a gente entrar aí, diante desse contexto, quem gostaria de fazer parte de uma igreja, ou da igreja, onde Jesus é a rocha? Levanta a mão, por favor. Levanta, que é uma coisa bem legal. Ô, Jerônimo, você está com sua máquina aí? Não vou tirar, não. Só para você entender. O Jerônimo está com a máquina dele aqui. Mas, olha que legal, imagine a cena, tá? Eu quero te mostrar um logo. Levanta a mão, todo mundo, mas levanta a mão assim, com a mão aberta, assim, imagine o seguinte, olha que ideia legal. Eu estava analisando o logo. Tirei a foto, baixou a mão. Tirei a foto, agora já era, hein? Tá, fotografou. Lá no site das Juntas de Missões Mundiais, lá, é muito legal. Tem esse logo, que chama Igreja Multiplicar. Sabe aquilo ali? É tudo um pedacinho de braço, assim. É muito legal. E assim eles fizeram o tronco, assim, da árvore, parece o tronco. Mas é uma coisa, o tronco, e tudo com um bracinho. Foi um símbolo. Quem é que quer fazer parte dessa igreja de Jesus? Onde a ideia é multiplicar amor, multiplicar o evangelho.
Esse logo foi fantástico, analisando com calma. Então, a Igreja Batista do Bom Retiro, né, com todas as igrejas batistas, né, eles estão resgatando esse princípio da igreja, baseado no livro de Atos, que nós já estudamos, não estudei ainda. Então, durante aí esses encontros com os líderes, nós vamos resgatar como que é a igreja. Para você entender que nós precisamos resgatar a atitude da igreja primitiva nesse sentido. Por quê? Porque vocês vão ver que durante aí a gente fica um pouco acomodado por muitas coisas. Então, qual é a visão da igreja, né, de Jesus Cristo, a igreja multiplicadora? É uma igreja que faz o quê? Qual é a nossa visão? Glorificar a Deus. Sim ou não? Cumprindo a grande missão, multiplicando discípulos e igreja. Mas onde é que está isto? Em Mateus capítulo 28, lá no finalzinho, quando Jesus está subindo aos céus. Né? E chegando-se Jesus, falou-lhe dizendo o seguinte, olha, subindo. É-me dado, ou todo o poder é-me dado, né? É-me dado todo o poder no céu e na... Ponto. Não está aberta a discussão. Ele só está nos informando todo o poder. Ponto. Portanto, vocês que estão aqui me ouvindo, vocês que estão comigo, querem fazer parte de uma igreja onde eu sou a rocha, portanto, vocês precisam ir. Fazer o quê? Discípulo. Discípulo é aquele que caminha, que segue o líder Jesus Cristo, nesse sentido. Fazendo o quê? Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ou seja, olha, vocês que estão ensinando, tem pessoa na classe de doutrina, nós que passamos, vai ter um momento, você vai ter que fazer aqui um ato público para mostrar o seguinte para vocês, olha, eu estou, né, submergindo aí, morrendo para o mundo, por aquelas ideias, intenções, e estou subindo aí para viver uma nova vida. Me ajude com vocês. Essa é a ideia. Batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, continua. Ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E aí? O que nós temos que fazer? O que ele mandou você fazer? Mas assim, nós vamos ter que resgatar esse relacionamento com Jesus Cristo para ser uma igreja multiplicadora. E é esse o trabalho. Então, qual a ideia, né? Por quê? Ao fazer isso, a criar esse novo relacionamento, a resgatar esse relacionamento com Jesus Cristo, o que vai acontecer? Nós vamos ter a certeza de que Jesus estará conosco todos os dias, até enquanto viver essa carcaça ou enquanto aí ele não voltar. Então, a ideia da IM, dessa igreja multiplicadora, na verdade, é resgatar isso. E ela é o seguinte, ela vai ser implantada em 3 pilares, 3 frentes, que nós já estamos, com o 3º pilar aí, já está rolando isso aqui. Só que como, por exemplo, assim, nem todos, tivemos aulas quebradas, assim, nem todos estão entendendo o que está acontecendo. Qual é a ideia? Primeiro, nós temos que compreender a visão desse projeto. O que é a igreja de Jesus Cristo? É uma igreja firmada na rocha de Jesus Cristo. E qual é essa ideia? Você tem que ir anunciar o evangelho, cara. O que é o evangelho? É a vida de Jesus Cristo. Você tem que anunciar. Quem? A sua sombra. Tem que converter a sua sombra. E ensinar. Mas para ensinar tem que aprender. Não é? Você foi contratado para dar aula numa escola. Você tem que fazer o quê? Você tem que aprender. Para você ensinar. Eu fui contratado para ensinar. Se eu não ensinar você, guardadas as devidas proporções, nós vamos aprender no estudo que Jesus te escolheu para que você vá e dê frutos e que o vosso fruto permaneça. Aquele que não dá fruto, o Pai
Manda embora. Manda embora. Aquele que dá fruto, ele poda para dar mais fruto. Olha que loucura. Para a gente entender. Então, primeiro, nós temos que compreender a visão. Que visão? Resgatar a visão da igreja. Legal? Bom, outra coisa. Nessa visão, nós temos que... Os líderes têm que estar sabendo isso. Então, nós temos que investir na formação dos líderes. Vamos ver aí. E a outra coisa é o seguinte. São a montagem dos PGMs. Resgatar os estudos dos lares, os pequenos grupos multiplicadores, que são os cultos dos lares, como sempre foi. Ah, mas tem uma outra estrutura. E você vai ver que diante da necessidade, quando você fala culto, né, culto, né, aquele lar que cede espaço, vai lá, faz o culto, por exemplo, e acaba indo embora. Mas quando você acaba ficando um ponto, né, um pequeno grupo ali, e vai criando um relacionamento, não vai? Então, tem grupos que você, depois, nós vamos ver esses relacionamentos discipuladores e tal. Mas, assim, é super comum, nós precisamos resgatar isso. Então, nesse trimestre aqui, não sei se é trimestre ou menos até, muitos já participaram, a ideia é assim, nós precisamos responder a uma pergunta. O que é a igreja multiplicadora? Já sei, é uma igreja onde Jesus é a rocha. Sim ou não? Se ele é a rocha, você vai cumprir a missão. Você tem que ir, cara, e anunciar o evangelho para todo mundo. E no evangelho batiza e ensina. E tenha certeza de estar com você. É esse a grande comissão. Aí, vamos embora. O que mais? Primeiro, é o que nós estamos fazendo aqui. Compreender a visão. Então, hoje estou fazendo uma introdução e nós vamos aqui. Vem o pastor Fel, pastor Luiz, nós vamos falar. E esse material é muito legal, que eu vou mandar o material da Junta de Missões, um PDF. Eu mando para o seu e-mail. E aí você arruma um tempinho para botar tudo. É de graça, está lá na Junta de Missões, no site. E aí, às vezes, não dá para baixar, manda para o link. Mas nós vamos mandar para você no seu e-mail, beleza? Por quê? Chega aqui que vamos falar. Não, é o seguinte, vamos falar só aqui. Mas eu não entendi muito bem. Vamos pegar um texto bíblico. Vem cá. Agora eu entendi. Essa é a ideia. Correto? Então, assim, mas eu já vi o livro de Atos. Ótimo, vamos resgatar alguma coisinha lá, para que todo mundo fale a mesma língua, tá bom? Bom, e aí, uma das ações da igreja, né? Primeiro é o seguinte. Primeiro, tem que vir no pastor. Do líder da igreja. E aí nós já temos visto isso, né? Então, o que o pastor deve fazer antes de implantar os PGMs? Discutir. Nós ficamos aqui, passa batido na nossa mente, hein? O ano passado, o ano retrasado, hein? Retrasado. Tinha a sala 1 que falava disso, daquilo, a sala 2, a sala 6, que falava sobre o material. Vocês lembram disso, não? Então, só que, para quem está acostumado a ficar estudando, parece que foi ontem. Para quem caiu ano passado aqui, onde aqui estudou a vida de Jesus Cristo, e em outra sala estudaram outras coisas, começou a trabalhar com PGM, coisa específica, ficou meio perdido. Então, é por isso que decidiu falar o seguinte, primeiro, o pastor tem essa ideia. E ele tem que fazer o quê? Ter uma vida devocional efetiva e diária. O pastor tem que estar aí, tentando colocar na sua cabeça isso daí. O que mais? Ler e estudar os livros da Igreja Multiplicadora, que é tem uma seleção de livrinhos lá, que são estratégias. Olha que legal. Se deu certo em algum lugar, e os caras, aconteceram alguns problemas, os caras conseguiram resolver o problema, o que eu vou fazer? Se acontecer a mesma coisa, eu já tenho o caminho. Por isso que é legal. Então, primeiro nós já sabemos que a ideia do pastor, ele passou essa ideia, já discutiu com o pastor auxiliar, o Fernando, né? E vem embora. Outras coisas, né? Então, tem eventos que está falando sobre isso. Então, participa de eventos. Então, você pode ver que tem congresso. O ano passado teve congresso. Ele vai indicando, faz esse curso, faz aquele outro curso. E essa ideia está sendo já plantada, tá bom? O que mais? Olha só. E usar estratégias pessoais, né? E com a igreja, que tem um cartão-alvo aí de oração. Que aí vocês vão ver, são várias ideias. Bom, vem para cá. Outras ações. Já foi o pastor, está aqui. Bom, qual é o resultado esperado? O mais importante é que você entenda que Cristo te chamou para você fazer parte da igreja dele.
E que aqui nós precisamos resgatar essa ideia de que nós somos uma igreja de Cristo, por Cristo, para Cristo. Não é isso? E aí, começar a perceber a ação de Deus, o processo de multiplicação. Como isso? Compreender a visão da igreja multiplicadora de uma forma integral. É que eu não consigo ler ali, estou lendo aqui. Entender a necessidade de voltar aos princípios do Novo Testamento. Tornar-se exemplo de multiplicação para a igreja, vivendo a prática dos relacionamentos discipuladores. Né? As pessoas vão te procurar, caminhar com você. É muito legal. Cria-se um relacionamento quando você passa a viver isso. E aí os resultados são esses esperados. Compreender de onde a igreja está e para onde ela vai. Reconhecer que está tudo pronto para iniciar os encontros de formação, mas nós já temos os encontros de formação. Então, por isso, estou dando essa geral aqui para vocês, tá bom? O que mais? Quais são as barreiras que nós, quem está montando o grupo, já está no grupo, alguns grupos de PGMs encontrou, ou quem não está, encontrará. Porque é assim, você vai ter que sair da zona de conforto. Poxa vida, vai ocupar um horário de tal dia. Você fala, pô, tal dia, tal dia. Aí a gente começa a colocar as barreiras. Né? Então, por exemplo, primeiro, você tem que ter uma vida devocional diária. Se ela for fraca, você começa. Como assim devocional? Você tem que ler, você tem que ouvir um louvor, ouvir uma mensagem todos os dias. Você tem que ser a tua devocional. Não sei que horário que é, mas você tem que parar, você tem que refletir. Isso tem que ser natural na minha e na sua vida. Encontre o seu momento, encontre. Você vai ver. Eu encontrei o meu. Não viver os relacionamentos de forma efetiva. Aí nós vamos ter essas orientações. O que significa não viver os relacionamentos discipuladores de forma efetiva? É uma falha, uma barreira. Porque bom seria, como se fosse no Antigo Testamento, lá na época. Você contrata um cara, um professor, para ensinar. Já pensou que legal? Contratar um professor para andar com meu filho da primeira série, para ensinar tudo para ele. Seria bom? Então, existe, quando você começa a fazer parte dos grupos, vai criando afinidade, então você vai encontrar uma maneira desses relacionamentos aí, e você tem que viver isso. O desânimo, dificuldade em encontrar um mentor, falta de respostas da igreja, as mensagens pregadas, falta de conhecimento sobre os materiais disponíveis. Cadê material? Não é verdade? Cadê? Nós vamos mandar tudo. Fica mais fácil a gente fugir dessas coisas. Já que está aqui, eu vou, o que for possível aqui, dependendo assim da parte teórica também. Vamos embora. Legal? Bom, entre outras barreiras que tem, falta de foco, ativismo. Vamos fazer. Mas calma. Qual a essência? Qual o objetivo? Isso aí é fatal, tá? Bom, enfim. Que mais? Vamos embora. E o tempo para preparar os líderes para essas discussões é em torno de 6 meses a 1 ano. Está pagadinho aqui, mas é de 6 meses a 1 ano. Então, observe que o ano retrasado já começou com essas ideias, tal, e já tem vários grupos PGMs, grupos, né? Não tem pequenos grupos? Já tem vários. Aí, não hoje, mas nas próximas aulas vai abrir um espaço para ver o que foi os prós e os contras, o que está acontecendo, o que pode melhorar dentro do grupo dos lideranças de quem está aqui. Tá bom? Essa aqui é uma introdução. O que mais? Segundo trecho, né, que é a formação de líderes. Primeiro é a visão é se tornar realmente essa igreja. E esse segundo momento, que é a formação de líderes, é a chave aí. Porque se você tem que abraçar essa ideia, tem que ter a visão, e assim, e aí você vai sentir a necessidade de fazer parte, e o Espírito Santo vai fazer isso. Nessa formação de líderes, que é o nosso caso agora aqui, é a próxima parada que vai ser conduzida por nós nesse trimestre, tá bom? E aí a pergunta é, como gerar uma liderança multiplicadora? É o que vai acontecer nos líderes aí. Então nós teremos algumas ações. E quais são as ações que já estão sendo feitas, né? Você pode ver, os pastores eles têm orado, buscado, orientado, instruído, acompanhado algumas pessoas. Mas quando você tiver acesso a esse material, talvez dê para baixar, quebrar e baixar no seu celular, para você acompanhar
as explicações durante aqui, porque todos esses slides estão prontos aí, tá bom? Ó, iniciar no final um PGM protótipo com os líderes, né? Então é legal isso, mobilizar toda a igreja com cartão, todo mundo vai ter que orar, incentivar a igreja a desenvolver os relacionamentos a partir desse cartão de oração. Ainda não fizemos esse cartão de oração aí, né? E, o que mais? Realizar seminário, ó, você tem que participar. Vai ter um seminário aqui que vai falar sobre formação de líderes. Vamos formar os líderes com mais instruções, através de Bíblia, textos bíblicos, para capacitá-los, fortalecê-los nas necessidades de seguir a Cristo. E é isso, amados. Vai ter o resultado esperado, que cada líder, né, seja realmente consciência do que está fazendo, põe o pezinho no chão, que a igreja, que os líderes comprometidos com a visão e a prática do PGM, líderes de desenvolvimento da IDs, quer dizer, que realmente tem relacionamento verdadeiro, nós temos que aprender tudo junto, tá bom? E hoje é isso aí, vão ter barreiras, nós vamos estar discutindo juntos aí,